Olá pessoal, tudo bem? Você tem hérnia de disco? Você conhece alguém que tenha hérnia de disco e sofra disso? É o que nós vamos falar nesse vídeo sobre hérnia de disco. Como ela é causada, por que ela aparece, por que ela causa dor. Vamos explicar aqui nesse vídeo. Mas antes disso, eu peço para você se inscrever lá no meu canal, apertar o sininho quando eu tiver novas publicações e também compartilhar esse vídeo com as pessoas que você conhece que sofrem de coluna e de hérnia de disco para que elas possam ser orientadas. Eu sou o Dr. Demétrios Abraão, sou médico neurocirurgião, eu me preocupo com você e com a sua dor. Vamos lá falar sobre hérnia de disco. Então vamos lá, pessoal. Aqui nós temos uma prótese que ela representa como é a nossa coluna vertebral na parte lombar, tá? Na parte lombar. A nossa coluna vertebral ela é formada por três partes: a coluna cervical, que é no pescoço, a coluna torácica, que é no tórax, e a coluna lombar, que é bem embaixo, aonde tem a possibilidade de se formar a maioria das hérnias de disco, tá? Então aqui é apenas a parte óssea, a parte do disco e a parte dos nervos que nós temos nessa prótese, tá? Aqui atrás ficam os ossinhos, aqueles ossinhos que a gente palpa atrás da coluna, né? Aqueles ossinhos bem palpáveis no meio da coluna, são esses ossinhos aqui. Na verdade, eles fazem parte da vértebra, do osso da vértebra. Esse processo chamado processo espinhoso fica atrás, é onde você palpa os ossinhos da coluna atrás. Então aqui é atrás, é bem onde é atrás da sua coluna, bem na coluna lombar, na parte de trás, bem no meio. E aqui na frente, teoricamente, é seu abdômen, né? Então fica aqui a sua coluna entre seu abdômen e lá a parte de trás da sua pele, da sua coluna. Nós temos então aqui essa prótese que representa alguns ossos da coluna lombar, né, as vértebras da coluna lombar. O que acontece? Esses ossos chamados de vértebras, né, que compõem a coluna, entre eles existe um disco de cartilagem, que é um tecido mais mole do que o osso, mais flexível do que o osso, então chamado disco intervertebral. Ele está entre as vértebras da coluna e é um disco intervertebral, tá certo? Aqui é a representação dos nervos que saem da coluna e vão para a perna, né? Na verdade, chamadas raízes nervosas. Essas raízes, elas se juntam para se formar os nervos que vão compor os nervos da perna, né? Não só da perna, mas do quadril, de toda a parte do quadril e da perna. Vão fazer lá a mobilidade, a sensibilidade, todas as funções neurológicas dos nervos, que são formados por essas raízes que saem da coluna. Então, esse disco intervertebral, que ele é formado por tecido cartilaginoso, como eu falei, o que acontece? A hérnia de disco é quando, e a função, uma coisa importante, a função desse disco na coluna, na verdade, se a gente fica em pé, a gente fica assim, né? A coluna vai estar assim, né? Então, a função desse disco é fazer a mobilidade da coluna, ajudar na mobilidade, porque como ele é um tecido mais flexível, quando a coluna vai para frente ou vai para trás, ele ajuda na flexibilização da coluna. E também é um disco que ele ajuda na amortização do nosso caminhar também. Quando a gente caminha, isso aqui funciona que nem um amortecedor. Esse tecido cartilaginoso aqui dentro, ele está sob pressão, então ele funciona que nem um amortecedor da nossa coluna. Quando a gente anda, o disco faz a gente amortecer os nossos passos e a gente tem uma mobilidade bem melhor. Então, as funções do disco intervertebral principais são essas, né? A mobilidade, a flexibilização da coluna para os movimentos que a gente faz de flexão, extensão, lateralização da nossa coluna, e também da amortização do nosso andar, né? Então aqui nós temos dois discos, né? Dois discos, aqui 3 vértebras e 2 discos. O que é hérnia de disco?
A palavra hérnia quer dizer ruptura, tá? Ela vem do latim, quer dizer ruptura. Então, hérnia é uma ruptura desse disco. Esse disco ele rompe, sai do seu lugar e vem apertar a raiz nervosa que está saindo para fazer a inervação do quadril e da perna, tá? Então, quando a gente tem a ruptura de um disco intervertebral, isso aqui rompe, né? E aí o que acontece? Ele sai para fora do seu lugar e vem apertar uma raiz nervosa, e essa raiz nervosa que estende sobre a perna, você vai ter dor devido à compressão dessa raiz. Então, você vai ter dor em todo o trajeto do nervo que vai ser formado por essa raiz. Por isso que a gente fala o termo lombociatalgia, quando você tem hérnia de disco, rompe a hérnia, você tem dor na coluna lombar, e tem a famosa ciatalgia, porque as raízes nervosas que saem da coluna lombar, elas vão formar o nervo ciático. Então você tem dor, às vezes, em toda a extensão do ciático, porque você tem aqui uma compressão de uma parte de uma raiz nervosa que forma o nervo ciático. Então o nervo ciático todo vai doer, a perna toda vai doer, por causa de uma compressão lá em cima na coluna. A dor é lá na perna, lá embaixo, mas o problema é lá em cima na coluna, na hérnia de disco. Então a hérnia de disco é uma extrusão, uma ruptura e uma saída, uma extrusão de todo esse material cartilaginoso desse disco que vai comprimir essa raiz nervosa e vai fazer com que você tenha dor na coluna e em toda a extensão, tá certo? Agora nós vamos passar para algumas figuras de um livro, que a melhor coisa didática é livro, né? Para eu mostrar para vocês o exame de ressonância e explicar melhor ainda isso que eu estou dizendo, ok? Vamos lá. Então, pessoal, aqui já numa figura de livro, né, nós estamos vendo aqui uma imagem de uma ressonância magnética da coluna lombar. Veja, aqui são as vértebras que eu falei para vocês com relação àquela prótese que eu mostrei, né? Que é essa daqui. Então é a própria a ressonância magnética da coluna que mostra a ressonância. Ela consegue fazer com que a imagem parta no meio do paciente, a gente consiga ver bem no meio da coluna, né? Então a gente vê os ossos da coluna, que são essas vértebras, né? E entre um osso e outro nós temos um disco de cartilagem, o disco intervertebral, né? Essa coluna ela tem várias outras doenças, patologias, mas a mais importante que eu quero mostrar é essa grande hérnia de disco aqui, né? Aqui nós temos um disco, esse de cima aqui é o mais normal que aparece aqui nessa imagem. Veja como o disco normal ele é diferente do disco doente, né? Que a gente chama uma degeneração do disco. Ele degenera, ele desidrata. Então esse material todo cartilaginoso que está sob pressão no disco, ele sai para fora. Veja como onde nós temos a hérnia de disco, o disco ele é mais escuro, porque tem menos água, desidratou. Além disso, todo esse material que estava aqui saiu, herniou, houve uma ruptura, uma herniação, e saiu aqui. Tá vendo? Nós estamos então vendo aqui o abdômen do paciente, aqui as costas que eu falei, onde você palpa os ossinhos da coluna. Então você vê perfeitamente na imagem da ressonância essa saída desse material, desse material cartilaginoso, que a gente chama de núcleo pulposo aqui, para fora, né, comprimindo o que a gente vê aqui, olha, é perfeitamente a raiz nervosa. Olha a raiz aqui. Essa raiz ela vai para a perna, ela sai na verdade da coluna por aqui e ela vai lá para a perna, inervar o nervo ciático, inervar toda a perna, as outras ramificações dos nervos da perna e do quadril, então, e de parte do quadril. Então ela vai lá inervar, mas ela está aqui na saída dessa raiz nervosa, ela está comprimida por uma hérnia. Então o que acontece? É dor.
É igual você colocar uma agulha dentro do nervo. Aqui a gente está olhando por cima dessa imagem, né? Por cima dessa imagem aqui, como se a gente estivesse olhando lá aqui por cima. O que que a gente vê aqui? O disco saindo, né? Olha essa imagem toda escura aqui. Isso aqui é o disco que está comprimindo o nervo, né? Olha, aqui um pouquinho mais para cima, a gente vê bem aqui a saída do nervo, né? Olha a raiz nervosa aqui, olha como ela está sendo comprimida por essa grande, a flecha está apontando onde é a hérnia de disco, por essa grande compressão, né? Tá? Então, esse corte aqui, por exemplo, é um pouquinho mais para cima, e esse corte aqui é um pouquinho mais para baixo, onde a gente vê essa bola toda aqui, essa lesão grande, né? Aqui estão todas as raízes nervosas da coluna lombar, passando pelo canal lombar, e aqui a saída da raiz nervosa com uma compressão grande, causando muita dor no paciente, né? Bem, com relação ao tratamento da hérnia de disco, no meu canal vou falar sobre todos os tratamentos que existem, né? A princípio, sempre a gente tenta tratar clinicamente, dependendo, obviamente, de como o paciente se apresenta, e sempre o tratamento clínico é a primeira opção. Obviamente, quando existe alguns sinais de grande compressão e comprometimento do nervo, da raiz nervosa, levando, por exemplo, a perda motora, depende muito do quadro, a gente precisa até operar, intervir cirurgicamente de urgência, porque a dor é tão grande, a limitação é tão grande que a gente precisa operar de urgência. Mas quando a hérnia é uma hérnia que não tem uma grande compressão como essa, né? Uma hérnia extrusa desse tamanho, aí a gente consegue, a princípio, sempre fazer um tratamento clínico, fisioterapia, acupuntura, atividade física, etc. Medicamento para dor crônica, tratamento para dor crônica, para a gente ver se a gente consegue tratar essa hérnia de disco clinicamente, que a gente fala. E a cirurgia ser a última das opções, né? 90% das hérnias de disco a gente consegue tratar clinicamente, 10% mais ou menos, isso, a literatura varia muito com relação a isso, mas na prática, no consultório, a gente vê que 10% realmente a gente tem que partir para cirurgia devido à qualidade de vida que o paciente apresenta devido à dor, né? Sem resposta ao tratamento clínico. Então é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida com relação a esse vídeo, mandem para mim. Eu vou ter o maior prazer em explicar para vocês. Eu espero que eu tenha elucidado de uma maneira mais assim simples o que é, porque é uma coisa muito complexa, né? A hérnia de disco parece que não, que é uma coisa, mas é uma coisa complexa, causa dor. Então eu espero que tenha explicado para vocês o que é hérnia de disco. Estou à disposição de vocês. Gostaram desse vídeo? Gostaram de saber o que é hérnia de disco e toda a complexidade que é esse problema? Muito bem. Se você gostou desse canal, não se esqueça de se inscrever e de apertar o sininho para saber sobre mais publicações. Compartilhe esse vídeo e muito obrigado. Um grande abraço e até a próxima.